Que a paz de Deus esteja sobre todos aqueles que amam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao meu e ao seu canal DNA Bíblico. E hoje estamos no mês de outubro, o mês que comemoramos um dos maiores acontecimentos da história do cristianismo, a Reforma Protestante. Em 31 de outubro comemoramos 508 anos da Reforma Protestante. A partir de hoje estaremos mergulhando em um movimento que deixou marcas profundas e duradouras na história. Mas a pergunta que devemos fazer é: a Reforma Protestante é somente uma herança que ficou no passado ou algo necessário não somente para a igreja, mas para a nossa fé hoje? Por isso convido você a ficar conosco até o fim, para que você possa perceber se a chama da Reforma Protestante ainda continua ardendo no seu e no meu coração. Dito isso, vamos para o vídeo de hoje. A Reforma Protestante não foi apenas um movimento histórico, mas um poderoso despertar espiritual que mudou o rumo da igreja e da civilização ocidental. O que começou nos corações piedosos de homens como John Wycliffe, John Hus e Jerônimo de Savonarola, culminou com Lutero em 1517. Tal acontecimento não foi somente um grito contra os abusos da Igreja Católica Romana, mas uma convocação para que os homens voltassem às Escrituras. Diante do zelo e da piedade desses homens usados por Deus, não há como não se lembrar de outro homem na Bíblia que de maneira semelhante era um homem piedoso e zeloso pela obra do Senhor. Estou falando de Neemias. Eu quero convidar você para ler Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4, que diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns dos homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei e chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Ao saber que os muros e os portões de Jerusalém estavam em ruínas, Neemias chorou e clamou por uma restauração. De maneira semelhante, os reformadores, ao olharem para a situação da igreja da época, clamaram por uma pureza e uma volta ao Evangelho de Cristo. Mas, Roberto, o que foi a Reforma Protestante? Há uma frase que esclarece muito bem o espírito da Reforma, que diz do seguinte modo: quando tudo parecia perdido, um homem lê a luz de velas. O justo viverá pela fé. Ao ser iluminado pela verdade divina das Escrituras, Lutero, que se encontrava com o peso do pecado em sua alma, teve seus olhos abertos e ali viu que a justificação diante de Deus não era por obras ou por méritos, mas era unicamente por meio da fé. E diante desse esclarecimento espiritual, Lutero foi ao castelo de Wittenberg e cravou as suas 95 teses, dando-se ao estopim da Reforma Protestante. Podemos afirmar que a Reforma Protestante foi além de um acontecimento histórico. Ela foi claramente uma intervenção divina. Quando os homens estavam entulhando tradições e seus achismos acima das Escrituras, Deus levanta homens conclamando um retorno ao Evangelho puro de Cristo. Assim, a Reforma Protestante não teve o propósito de inventar uma nova fé ou criar uma nova igreja, mas sim restaurar uma fé bíblica firmada unicamente no Evangelho de Cristo. O coração da Reforma pode ser resumida em 5 pilares, ou 5 declarações conhecidas como as 5 solas. Solas no latim significa somente. Aqui eu quero destacar as 5 solas. Primeiro, sola scriptura, ou somente as Escrituras. Ou seja, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Segundo, sola fide, ou somente a fé. A salvação é recebida somente por meio da fé e não de obras. Sola gratia, ou somente a graça. Ou seja, somos salvos exclusivamente pela graça de Deus e não pelos nossos méritos. Solus Christus, ou somente Cristo,
Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e sua obra é totalmente suficiente. E por fim, só lhe deu glória, ou somente glória a Deus. Toda a vida cristã deve ser vivida para a glória de Deus e não para a exaltação humana. Mas a pergunta que devemos fazer é: ainda é necessário uma reforma? Qual a importância da reforma para os dias de hoje? Podemos responder analisando o contexto da igreja no mundo hoje. E quando olhamos para a igreja no mundo hoje, podemos afirmar de uma maneira convicta: sim, necessitamos da reforma. Sem dúvida, a igreja contemporânea protestante enfrenta muitos perigos semelhantes no tempo da reforma. Podemos ver opiniões humanas e tradições colocadas acima da autoridade bíblica. A substituição das doutrinas cristãs por experiências pessoais. Diante de tudo isso, vimos um evangelho diluído, deturpado, distorcido, com a desculpa de aumentar a congregação, e isso colocando a cruz de Cristo encoberta. Cultos antropocêntricos, onde o prazer e a vontade humana é a prioridade. Como no século XVI, a igreja precisa voltar a uma frase muito importante que diz: assim diz o Senhor. A reforma protestante não é somente uma herança a ser celebrada, mas é uma necessidade para resguardar a igreja e a fé de cada um dos cristãos. Realmente, a reforma protestante foi um marco histórico que influenciou não somente o aspecto religioso, mas a educação, a ética no trabalho, a política e muito mais a cultura ocidental. Por isso eu posso dizer que ela não pode ficar somente nas lembranças, mas seus princípios e motivações devem ser urgentes nos dias de hoje, na vida de cada igreja e na vida de cada cristão. A verdadeira reforma nunca termina, ela deve ser permanente e continuamente nos corações de todos aqueles que têm a sua vida pautada nos ensinamentos de Cristo e têm a Bíblia Sagrada como regra de vida, fé e prática. Portanto, amigos e amados irmãos, em suma, viver à luz da reforma é um chamado à fidelidade. Fidelidade à palavra, fidelidade à graça, fidelidade a Cristo, fidelidade à missão. Que cada cristão possa fazer da reforma realidade diária, de pensar, orar e agir, e que a igreja coletiva esteja sempre pronta a se reformar. Se necessário, permanecer ancorada naquilo que Deus nos revelou para a sua glória. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, e que esse pequeno estudo possa ser bênção para a sua vida. Nos próximos vídeos estaremos falando sobre as 5 solas: somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe e que o Senhor venha a ser o centro em todos os seus pensamentos, anseios e desejos. Fique na paz do Senhor.